Você já considerou que não é o dinheiro que altera sua trajetória de vida? Na realidade, é exatamente o inverso. Sua vida transforma a sua relação com o dinheiro. E algo que pode parecer paradoxal. Você nasceu próspero, mas talvez esteja momentaneamente em dificuldades financeiras. Parece contraditório? Perfeito. Porque assim começam as grandes mudanças pessoais. Eu costumava acreditar que o problema residia no mundo exterior. O sistema político, a economia de mercado, um emprego insatisfatório, uma baixa remuneração. A verdade, que demorei anos para assimilar, é que o verdadeiro obstáculo estava em meu interior. Era imperceptível, silencioso, mas me dominava constantemente. Eu era cativo de uma programação mental negativa que repetia: você não consegue, isso não é para você. E pior, eu acreditava nessa afirmação. Você já se sentiu assim? Como se tivesse nascido com menos oportunidades que os outros? Como se, apesar de seus esforços, o dinheiro se esvaísse entre seus dedos? Já se questionou por que, mesmo com dedicação, o progresso é mínimo ou inexistente? Eu me lembro exatamente dessa sensação. Eu estava endividado, devendo mais do que podia arcar. Não era desonestidade. Eu simplesmente não tinha renda suficiente. Sentia-me envergonhado, impotente. As contas se acumulavam. As chances pareciam sempre fora do meu alcance, e eu sempre observando, sem poder participar. E mesmo assim, nunca imaginei que minha vida pudesse mudar radicalmente. Porque, sinceramente, eu não sabia que isso era possível. Até o dia em que alguém me presenteou com um livro. Ele me disse: siga exatamente minhas instruções e você poderá alcançar qualquer objetivo. Aquilo parecia ridículo, tão distante da minha realidade. Mas eu vi em seus olhos que ele acreditava. E talvez, só talvez, isso tenha sido o bastante para acender uma chama em meu interior. A primeira tarefa que ele me pediu foi simples: escolha um valor que você deseja ganhar, escreva-o em um cartão e leia-o diariamente. Sabe o que eu escrevi? $25.000. Parece pouco hoje, mas naquela época era impensável. Eu não conhecia ninguém com $25.000. Se eu somasse o dinheiro de todos os meus amigos, ainda seria insuficiente. Mas mesmo assim, eu escrevi no cartão. No início, eu lia o cartão sem convicção. Era como uma brincadeira. Mas continuei e, quase imperceptivelmente, algo começou a mudar. Minha mente começou a se concentrar em como ganhar dinheiro. Parece simples, mas foi uma revolução. Porque até então eu só pensava em como evitar as dívidas. Apenas pensava em como sobreviver. Você já parou para refletir sobre quantas horas por dia você pensa na falta de dinheiro? Sobre como vai pagar as contas? E quantas vezes você realmente pensa, com foco e intenção, em como ganhar mais? A maioria das pessoas, estatisticamente, vive com medo. Medo de perder o emprego, medo das cobranças, medo de sonhar grande e se decepcionar. Mas ouça atentamente: medo não resolve problemas financeiros. Medo apenas gera mais medo. Depois que comecei a pensar em dinheiro de forma diferente, oportunidades surgiram. Alguém mencionou que havia boa remuneração em limpeza de pisos. Eu não tinha nenhum orgulho excessivo. Aceitei a proposta. Comecei com $15 mensais em um contrato. Logo, consegui outro por $65. Em pouco tempo, eu estava ganhando $95 extras, enquanto meu salário como bombeiro era de $400. Foi um aumento superior a 20% na minha renda, apenas porque eu havia mudado meu foco. Mas isso não foi tudo. Com essa nova mentalidade, novas possibilidades começaram a aparecer. Em menos de um ano, eu estava ganhando $12.500 mensalmente. Isso equivale a mais de $170 mil anualmente. Eu, que mal havia concluído o ensino médio, que não tinha graduação, que crescia acreditando que dinheiro era para os outros.
Agora estava experimentando um avanço que parecia impossível. E tudo começou com um simples cartão. A maioria das pessoas ouve isso e pensa: isso não vai funcionar para mim. Mas responda: você já tentou seriamente? Já deu uma chance aos seus sonhos ou se sabotou antes mesmo de começar? As estatísticas mostram que mais de 80% das pessoas não possuem metas financeiras claras. E as poucas que possuem, frequentemente as abandonam antes de completarem 30 dias. Sabe o que isso significa? Que sua mente não está treinada para sustentar o desejo de prosperar. Ela está treinada para sobreviver. Mas eis o segredo: você pode reprogramar sua mente. Você pode decidir agora mesmo que não pensará mais como uma vítima, que não será mais controlado por extratos bancários, por dívidas, pela insegurança. Você pode e deve começar com um passo simples. Escolha um valor. Escreva. Visualize. Leia. Sinta. Seu subconsciente não distingue o que é real do que é imaginário. Ele apenas responde ao que você repete com emoção. É por isso que você precisa repetir. Não importa se no começo parecer bobagem. O importante é que você está plantando algo novo. E talvez, só talvez, essa semente seja o início da sua liberdade financeira. Eu passei anos da minha vida pensando em dívidas, acordava, pensando no que devia, caminhava pelas ruas, lembrando das contas a vencer. Ia dormir preocupado com o que não conseguiria pagar no dia seguinte. E o mais grave de tudo isso é que, sem perceber, eu havia me tornado uma pessoa que só pensava naquilo que faltava. Eu não estava pensando em ganhar. Eu não estava pensando em construir. Eu só pensava em apagar incêndios. E talvez você esteja fazendo exatamente o mesmo agora. Você acha que está pensando em dinheiro, mas não está. Está pensando na falta de dinheiro. Está alimentando o medo. Está preso numa vibração que apenas atrai mais escassez. E o pior é que nem percebe. Quantas vezes você disse frases como: dinheiro não nasce em árvore, com esse salário não dá para nada, quando sobrar, eu guardo. Observe o padrão. Todas essas frases partem do pressuposto de que o dinheiro é escasso, difícil, distante. Agora pare por um instante e se pergunte: quantas vezes hoje você pensou de forma criativa em como aumentar seus ganhos? Quantas vezes você pensou com clareza e intenção sobre abundância, sobre prosperidade, sobre viver com tranquilidade financeira? A maioria das pessoas nunca faz isso. Elas apenas sobrevivem. Foi somente quando eu alterei meu foco que as coisas começaram a mudar de verdade. E aqui está o ponto principal. O dinheiro não começou a aparecer quando eu mudei de emprego. Começou quando eu mudei meu foco. Enquanto eu pensava em dívidas, eu atraía mais dívidas. Mas quando comecei a pensar em como ganhar, em oportunidades reais, em soluções, minha mente começou a me mostrar caminhos. Eu me lembro de um dia estar caminhando e ouvir alguém dizer que estavam pagando bem para limpar pisos comerciais. Era algo que eu nunca havia considerado, mas dessa vez eu não descartei a ideia. Eu não pensei: isso não é para mim, ou isso é muito pouco. Eu pensei: isso é um passo. Comecei com um contrato simples, $15 por mês para limpar um escritório. Depois vieram outros, $65 aqui, $95 ali. Em poucas semanas, eu já havia superado meus ganhos no meu emprego fixo. Por quê? Porque eu parei de me concentrar na falta e comecei a buscar o movimento. E isso é algo que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa. Você talvez não perceba, mas sua mente só enxerga aquilo para o qual está sintonizada. É como uma estação de rádio. Se você sintoniza na frequência do medo, da escassez, da dúvida, você só vai ouvir ruídos que reforçam isso. Mas se você muda para a frequência da prosperidade, você começa a ver oportunidades onde antes via obstáculos. Existe algo que aprendi com um mentor e que ficou gravado em minha memória.
Os resultados que você colhe hoje são apenas o reflexo daquilo em que você se concentra continuamente. Você pode olhar agora mesmo para sua conta bancária e ela vai mostrar com clareza o que tem ocupado seus pensamentos na maior parte do tempo. Quer mudar isso? Então mude seu foco. Faça este teste. Durante os próximos 7 dias, dedique 5 minutos diários a escrever detalhadamente formas pelas quais você pode aumentar seus ganhos com aquilo que já domina. Não é para inventar milagres, é para trabalhar com o que você já possui. Cozinha bem? Pode preparar refeições para o bairro. Tem uma habilidade? Pode ensiná-la online. É bom de comunicação? Pode vender. Acredite, a abundância está sempre mais próxima do que parece, mas você só a percebe quando está olhando na direção correta. Uma pesquisa da Universidade de Stanford revelou que a atenção seletiva influencia mais de 80% do que conseguimos perceber ao nosso redor. Isso significa que o que você busca, você encontra. Se você passa o dia procurando problemas, você os encontra. Mas se você começa o dia dizendo a si mesmo, hoje eu vou encontrar uma ideia que me fará ganhar mais, então sua mente começa a trabalhar nesse sentido. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não tinha diploma, eu não tinha conexões, mas eu tinha uma decisão. A decisão de não mais me deixar controlar pelas circunstâncias. Eu decidi que não esperaria mais as contas vencerem para me sentir mal. Eu me anteciparia. E essa antecipação, esse novo pensamento, foi o que me livrou das dívidas e me levou a ganhar centenas de milhares de dólares em questão de meses. Você não precisa mudar o mundo amanhã, mas precisa mudar seu foco hoje. E tudo pode começar com uma única pergunta: o que eu posso fazer agora para gerar valor e ser remunerado por isso? Essa pergunta, feita com sinceridade e repetida diariamente, pode levá-lo a um caminho totalmente novo. Foi isso que aconteceu comigo. E se aconteceu comigo, pode acontecer com você. Você provavelmente cresceu ouvindo que $1 milhão é muito dinheiro, que é quase inatingível, que é privilégio de quem nasceu com sorte, ou que já vem de família abastada. Talvez você até olhe para esse número e sinta que ele está em outra galáxia, tão distante da sua realidade que nem vale a pena pensar nisso. Mas deixe-me dizer algo, $1 milhão não é muito dinheiro. E é justamente porque você acredita que ele permanece distante de você. Eu precisei reprogramar completamente minha mente para entender isso. E quero mostrar como. Porque enquanto você pensar que esse valor é algo imenso, inatingível, reservado apenas para os outros, ele continuará sendo exatamente isso, inatingível. Sua mente nem vai tentar encontrar um caminho para chegar lá, porque você já deu o comando de que isso não é para mim. Vamos fazer juntos um pequeno exercício. Imagine que você ganhe $20 mil por semana. Sabe quanto isso dá em um ano? $1 milhão. Agora, e se você ganhar $40 mil por semana, mas apenas durante 25 semanas? Também dá $1 milhão. $60 mil por semana durante 16 semanas e pouco. Mais $1 milhão. Você percebe o que está acontecendo aqui? A matemática está mostrando que não é um número impossível. O que falta não é dinheiro. O que falta é você enxergar o dinheiro como algo comum. E foi exatamente isso que eu comecei a fazer. Eu estava em um voo de 25 horas, indo de Toronto para Kuala Lumpur. Peguei meu bloco de notas, minha caneta e uma calculadora. E durante praticamente todo o voo, fiquei ali, brincando com os números, analisando, dividindo os valores em partes. $20 mil por semana, $10 mil por semana. Múltiplas fontes de renda. Eu não estava apenas fazendo contas, eu estava mudando minha percepção. Porque aqui está a verdade. Sua mente precisa de repetição para aceitar uma nova ideia. Não basta ouvir uma vez,
Você tem que fazer a mente aceitar aquilo como real. E a única forma de fazer isso é aproximando esse valor, olhando para ele todos os dias, dividindo, multiplicando, pensando em formas de chegar lá, até que seu subconsciente pare de resistir e comece a colaborar. Quando isso aconteceu comigo, eu comecei a pensar de forma diferente. Parei de ver o $1.000.000 como algo distante. Comecei a tratá-lo como algo rotineiro. E foi aí que comecei a pensar como as pessoas que ganham esse valor. Uma coisa que percebi logo foi o seguinte: ninguém que ganha milhões depende de uma única fonte de renda. Nenhum milionário sério aposta tudo em uma só entrada. Eles diversificam, pensam em ativos, criam canais, vendem conhecimento, investem tempo em ideias que se multiplicam. E foi com isso em mente que eu liguei para um amigo, Mark Victor Hansen. Talvez você o conheça pelo livro Chicken Soup for the Soul. Liguei para ele assim que pisei no aeroporto. Estava tão animado com a ideia que mal o deixei dormir. Disse: Mark, vamos fazer um seminário. Vamos chamá-lo de Fórum do $1.000.000. Vamos ensinar as pessoas a ganharem $1.000.000 criando múltiplas fontes de renda. Ele ficou tão animado quanto eu. Juntamos uma equipe poderosa, Jack Canfield, Bernie Dorman, Lee Poulos, e colocamos de pé um evento de uma semana inteira, nos melhores hotéis Ritz-Carlton que você pode imaginar. Ali surgiram ideias milionárias, negócios que, literalmente, mudaram vidas. O próprio Chicken Soup for the Soul nasceu nesse ambiente. Vendeu milhões e milhões de cópias depois disso. E tudo isso começou por causa de uma coisa. Nós paramos de ver o $1.000.000 como algo grande demais. Você precisa fazer isso também. Porque enquanto você tratar esse número como algo gigantesco, você vai continuar agindo como alguém pequeno. E a verdade é, você não é pequeno. Você apenas foi ensinado a pensar pequeno. Eu o desafio a pegar uma calculadora agora. Faça as contas. Quantos produtos a $100 você teria que vender para chegar a $1.000.000? 10.100 produtos de $10.000, 1.000 serviços de $1.000. Sua mente começa a se abrir quando você se dá permissão para visualizar. E aí ela começa a trabalhar a seu favor. Essa técnica de visualização ativa, combinada à repetição numérica, é como mágica. Mas não é mágica no sentido místico, é mágica neurológica. Estudos em neurociência mostram que o cérebro começa a reforçar conexões sinápticas com base naquilo em que você se concentra repetidamente. Ou seja, se você brincar com os números todos os dias, sua mente vai começar a construir caminhos reais para torná-los possíveis. Agora, veja bem. Você pode estar pensando, mas isso parece bom demais para ser verdade. Mas responda com sinceridade. Quantas vezes você já tentou de verdade? Quantas vezes você se comprometeu a visualizar e agir de forma disciplinada em direção a um número concreto? A maioria das pessoas nunca faz isso. Mas sabe o que é ainda mais curioso? As poucas que fazem, conseguem. Pare de pensar que $1.000, $10.000, $100.000 são grandes valores. Eles só parecem grandes porque você está olhando de baixo. Mas quando você muda o ângulo, sobe um degrau e olha de cima, você entende. Não existe valor grande demais para uma mente bem direcionada. Essa é a chave. Faça os números parecerem pequenos e o dinheiro começa a parecer possível. E quando algo parece possível, você age. E quando age, você transforma. E quando transforma, você nunca mais volta ao que era antes. A grande mudança em minha vida aconteceu quando eu descobri que o problema não era minha inteligência, minha educação ou o lugar de onde eu vim. O verdadeiro problema era o programa invisível que estava rodando dentro de mim desde a infância. E esse mesmo programa, esse mesmo condicionamento silencioso está controlando a vida de bilhões de pessoas hoje, inclusive, muito provavelmente, a sua.
A maioria das pessoas está vivendo uma vida que não escolheu conscientemente. Elas estão repetindo padrões herdados, ideias limitantes sobre dinheiro, sucesso, relacionamentos, propósito. Tudo isso foi colocado dentro delas antes que tivessem qualquer capacidade de escolher. Sabe aquela sensação de que você se esforça, tenta mudar, lê livros, assiste a vídeos e mesmo assim continua no mesmo lugar? Isso acontece porque a mente consciente não é o que controla seus resultados. Você pode saber de tudo, pode ter lido todos os livros sobre prosperidade, feito cursos de finanças, acompanhado os maiores especialistas e ainda assim se sentir travado. Porque quem está no comando da sua vida não é o que você sabe, mas sim o que você acredita inconscientemente. E essas crenças não são suas, elas foram instaladas. Desde que você era bebê, sua mente subconsciente foi sendo moldada. Tudo o que seus pais diziam sobre dinheiro, o que você via em casa, o que ouvia na escola, o que sentia nas ruas, tudo isso foi entrando diretamente, sem filtro, no centro de comando da sua vida. E isso criou um paradigma, uma espécie de software invisível que dita como você se comporta, como se sente e, principalmente, quanto você ganha. Você já ouviu expressões como dinheiro não traz felicidade ou melhor pobre, mas honesto? Já viu alguém ser julgado por ter muito dinheiro, como se fosse ganancioso ou desonesto? Essas ideias se fixaram em sua mente sem que você percebesse. E o problema não é ouvi-las uma vez. O problema é ouvi-las tantas vezes que seu subconsciente começou a tratá-las como verdades absolutas. Então, quando você tenta ganhar mais dinheiro, quando deseja progredir na vida, quando sonha grande, algo dentro de você freia seu progresso. E você nem sabe por quê. É esse algo que precisa ser alterado. A primeira vez que percebi isso com clareza foi quando comecei a estudar profundamente o funcionamento da mente. Eu já estava ganhando bem, mas sentia que havia um limite invisível. Foi aí que conheci um modelo visual da mente, criado por um médico brilhante que afirmava que a mente não é uma coisa, mas sim uma atividade. E que o segredo da transformação estava em mudar a imagem que temos da mente, para depois mudar os programas que estão rodando ali dentro. Eu passei 9 anos da minha vida tentando entender o que exatamente tinha feito minha vida mudar tanto. Como alguém sem formação formal, com histórico de dívidas, sem nenhuma habilidade extraordinária, tinha se tornado um milionário que viajava o mundo ajudando pessoas. E quando finalmente entendi, tudo fez sentido. Eu mudei meu paradigma. Sem saber, lá no início, eu estava fazendo exatamente o que precisava ser feito. Repetindo, visualizando, acreditando, eu estava reprogramando minha mente. E você pode fazer o mesmo. Mas isso exige algo fundamental, honestidade brutal consigo mesmo. Você precisa parar por um momento e se perguntar: que tipo de crenças eu carrego sobre dinheiro? De quem eu herdei essas ideias? Essas crenças estão me ajudando ou me limitando? E quando tiver essas respostas, você precisa começar o processo de substituição. Como? Através da repetição consciente, através da visualização emocional, através do uso de suas faculdades mentais superiores, como imaginação, vontade, percepção, razão. Essas ferramentas estão aí, dentro de você. Mas quase ninguém ensina a usá-las. A escola nunca ensinou, a sociedade nunca ensinou, mas elas são reais. E quando você começa a usá-las com intenção, você consegue criar uma nova programação. Uma que trabalha a seu favor, não contra você. Quer um exemplo? Um dos paradigmas mais destrutivos é o da escassez. Ele diz que não há dinheiro para todo mundo, que se você ganha, alguém perde. Mas olhe ao redor, o mundo está cheio de dinheiro. Literalmente, bilhões se movimentam todos os dias.
Então por que você não está recebendo sua parte? Porque seu subconsciente acredita que isso não é para você. Agora imagine repetir diariamente, com sentimento e convicção: eu sou um excelente receptor de dinheiro. Eu mereço prosperar. Há abundância disponível para mim. No começo, seu sistema vai rejeitar. Vai dizer que isso é mentira. Mas se você continuar com disciplina e emoção, esse novo pensamento vai começar a se enraizar. E então você começa a ver mudanças. Você começa a perceber oportunidades que sempre estiveram ali, mas que seu velho programa fazia você ignorar. Isso não é teoria, isso é ciência comportamental. A neurociência já demonstrou que o cérebro possui plasticidade. Isso significa que ele pode ser reconfigurado, mas precisa de consistência, de repetição. Assim como você aprendeu a dificuldade do dinheiro, aprenda sua natureza fluida, constante, comum. Você talvez argumente: mas eu nunca vi prosperidade na minha família. Isso não funciona para mim. Entenda, nem todos os seus contemporâneos vivem como você, e sua realidade atual não define seu futuro. A diferença reside no que cada um aceita como verdade. Você não é o que lhe disseram, mas o que escolhe crer repetidamente. Com determinação, a partir de hoje, você pode mudar isso. Romper as correntes invisíveis que o limitam. Ao fazer isso, verá que nunca foi sobre dinheiro, mas sobre o que você julgava merecer. Agora sabe, merece mais, e está ao seu alcance adotar essa nova realidade. A decisão é sua. Já notou a propensão humana a sabotar a própria felicidade? Sonham com uma vida melhor, vibram com a liberdade e a abundância, mas agem de forma contrária. Desejam mais, mas justificam sua incapacidade. Isso não é maldade ou preguiça, mas um padrão emocional confortável, mesmo sendo doloroso, uma zona de conforto na escassez. Essa é uma armadilha terrível. Eu já a enfrentei. O fracasso se tornou parte de minha identidade. O sofrimento financeiro parecia inerente a mim. Embora não declarado, eu vivia essa crença. Curiosamente, ao vislumbrar o sucesso, eu mesmo o sabotava. Isso é comum. Muitos temem o sucesso, não por não o quererem, mas por não saberem viver além do caos. O inconsciente associa repetição com segurança. Se você cresceu ouvindo sobre escassez, perigo do sucesso e problemas do crescimento, mesmo desejando mudar, algo o detém. É automático, invisível, traiçoeiro. Você já passou por isso? Um relacionamento ruim, mas familiar? Um emprego insatisfatório, mas seguro? Substitua relacionamento e emprego por dinheiro, prosperidade e liberdade. É o mesmo mecanismo. A solução? Uma reestruturação emocional consciente. Cultivar uma nova relação com o sucesso, desfrutar da prosperidade, sentir-se confortável na abundância, não no caos. Em Londres, ganhando bem, eu vivia inconscientemente, gastando sem controle, apostando excessivamente. Em uma noite, ao sair de um clube, percebi: aquilo não era responsabilidade, era descontrole. Eu não estava em paz, tentando provar algo, compensar o passado. Ali compreendi: enriquecer não é apenas ganhar, mas sustentar a energia do sucesso sem se autodestruir. Entende? Mudar sua vida financeira exige mais do que trabalhar, ganhar ou economizar mais. Você precisa sentir que merece, construir uma base emocional onde o sucesso seja leve, sem autossabotagem. É possível, mas requer autoconhecimento, observação em momentos de sucesso, onde medo, culpa ou raiva surgem. Essas emoções revelam a persistência do velho paradigma. A ciência prova que o corpo reage mais facilmente a emoções conhecidas, mesmo negativas. Daí, os ciclos repetitivos. O desconforto se tornou familiar. Mas você pode mudar isso. Comece agora. Visualize uma versão abundante de si. Observe seus movimentos, fala, sentimentos.
Pergunte: posso sustentar essa identidade sem medo? Sinto-me confortável? Se a resposta for negativa, ótimo, sabe o que precisa trabalhar. A cada dia exposto a essa nova imagem, a cada gratidão por avanços, a cada escolha pela confiança, você reprograma sua estrutura emocional, quebra padrões, diz a si mesmo: posso prosperar e estou em paz com isso. Quando esse sentimento se naturaliza, o dinheiro não só chega, como permanece, pois encontrou um lar. O essencial é simples, mas poderoso. Não é o dinheiro que muda sua vida, mas sua mente. Ao mudar sua percepção, sentimentos e reações ao sucesso, fracasso e abundância, o mundo ao redor se reorganiza. Não é coincidência, é consequência. Agora, pronto para avançar, o próximo vídeo ampliará essa consciência, tornando você um pouco melhor. Obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo.